Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com o ex-deputado federal Ernesto Gradella. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Sim, é muito importante, eu agradeço aí o convite de vocês. Vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória pessoal, antes de entrar na parte da política, né? O senhor é nascido em Ribeirão Preto, não é isso? Sim, eu nasci em Ribeirão Preto, mas não morei em Ribeirão Preto, porque a minha família era de lá, né? E eu morava numa pequena cidade do interior, e uma cidade muito pequena, Macucos, então minha mãe preferia ter os filhos em Ribeirão Preto. Mas aí morei no interior, depois passei toda vamos dizer assim, a minha juventude em Promissão, também uma pequena cidade ali da região noroeste do estado de São Paulo. E quando terminei o ensino médio, fiz o tiro de guerra, aí entrei na Universidade Federal de São Carlos. E essa foi a infância em Promissão, né, que é uma cidade pequenininha, até hoje uma cidade pequena. O que o senhor lembra desse período? Que tipo de cidade que era a Promissão? Muito tranquila, né? Cidade que nós como jovens, a principal atividade era caçar e pescar, né? Quer dizer, de muito pouca... uma vida social muito pequena, né? Pequenas coisas, e nesse período já era um período da ditadura militar, mas depois de 64, né? Eu já tinha 10 anos, mas a cidade não vivia, né? Nenhum clima político maior, né? Aí que eu fui só sentir isso quando eu fui para a Universidade Federal de São Carlos, que aí era um foco de agitação política, né? Então foi uma mudança tremenda, né? Aí a gente, de repente, leva um choque, né? E se encontra com algo que tinha quer dizer, que a gente gostaria, né? Quer dizer, foi um período muito, muito bom, né? Para a formação. O seu pai fazia o que de profissão? Meu pai trabalhava na CESP, né? Como auxiliar administrativo na CESP. Minha mãe era professora primária. E é uma família com muitos irmãos? O senhor tem muitos irmãos? São mais 2 irmãos só, né? Morava em Promissão, nós somos só em 3 irmãos, né? Meus pais agora já faleceram. E esse sobrenome Gradella vem da onde? É italiano? Gradella é italiano, né? Meus avós vieram para cá no começo do século. Minha avó nasceu até no navio, né? Vindo da Itália para Santos, né? Foi registrada em Santos, mas tinha nascido no navio. E parte dessa colônia italiana foi para o interior também do estado, né? Então lá tem bastante japoneses, né, em Promissão, e também muitos descendentes de italianos que foram para lá. O senhor tem família ainda lá em Promissão? Tem os meus primos lá em Promissão. Lins é próximo, é outra cidade, então eu tenho ainda os familiares. Minha mãe até falecer, né, há uma década atrás, morava em Promissão, então eu sempre... Quer dizer, eu costumo ir lá pelo menos uma vez por ano, eu mantenho o contato lá com o pessoal. Antes do senhor entrar para a Faculdade de São Carlos para fazer engenharia, né? O senhor teve alguns empregos também ou não? Não. Eu estudei, fiz o tiro de guerra, né, que era necessário, e aí fui para a Federal de São Carlos. E a decisão por fazer engenharia foi por qual motivo? Não foi porque eu queria engenharia, né? Então, naquela época, você fazia o Mapofei, né, que era um vestibular aí diferente. Então, consegui a vaga lá na Federal, né, que era um dos objetivos que eu tinha. E aí que eu fui para São Carlos, né, que eu saí lá da região e fui para um lugar maior. O senhor falou agora há pouco que quando chegou em São Carlos, o senhor teve aquele impacto de saber do ambiente político, né, da agitação do regime militar. Como é que foi esse primeiro período para o senhor? Então, nesse momento, a parte mais dura da repressão, né, que foi os anos 70, estava começando a sair. Você tinha a repressão, mas o movimento já estava crescendo dentro das universidades como um todo, né? O movimento por liberdades democráticas, tudo. Então você tinha uma politização muito grande dos estudantes, e aí sim, quer dizer, se fazia as denúncias, se brigava pela independência nacional, por melhor nível de ensino, por mais verbas para a educação. Quer dizer, era um momento, né, que o movimento estava saindo. O movimento estudantil que estava em primeiro lugar, né, foi onde houve o enfrentamento da ditadura, né? Isso aí foi dentro das universidades, né?
E o senhor logo de início queria já participar disso, se interessou por isso? Sim, eu era interessado tanto que depois no segundo ano eu já fui convidado para ser parte do diretório, né, do diretório acadêmico, que era o DCE, né, Diretório Central de Estudantes lá da Federal. A Federal era uma escola nova, né, a Universidade Federal. Ela tinha sido criada em 1970, eu entrei lá em 73, então a minha turma era a terceira turma da faculdade, ela era pequena ainda, né, quer dizer, era uma escola ainda pequena com alguns cursos. Mas era uma escola que já vivia, né, esse clima de enfrentamento. São Carlos também tinha uma outra universidade, tem a USP, né, antiga, que também era um polo. Então você tinha ali um grande movimento contra a ditadura, formando ali e tal. Então era o tempo todo, né, você organizando, né, e o tempo todo o DOPS acompanhando e vendo, era aquela fazendo questão. Reuniões. Fazia reuniões, e aí eles acompanhavam, algumas vezes você ia fazer manifestações, né, aí já vinha o pelotão de choque lá da questão. Então naquela época nós corremos muito da polícia. o que era normal também para os estudantes daquele período, dos anos 70 ali, né? Correr da polícia era uma espécie de troféu que os estudantes tinham depois, né? Sim, porque você saía, você já sabia que viria repressão, né? Então você ia até o ponto que não dava mais para segurar a manifestação. Aí saía todo mundo correndo. E o senhor, depois que acaba a faculdade, o senhor vem para São José em 78 por conta de um anúncio de uma empresa, né? Isso, eu estava procurando emprego no ABC, né? Que era o grande polo industrial, né? Formei em 77, já também, quer dizer, havia aí, 77 foi o grande ano do movimento estudantil, né? De ebulição, de caminhar, encontros de estudante para a criação da UNE, né? Movimentos que existiam. E eu saí da faculdade e fui procurar emprego no ABC, né? No ABC, São Paulo, e estava mandando currículo, ia num lugar ou outro. Aí apareceu um anúncio aqui, numa cidade como São José dos Campos, que eu nunca conhecia, né? Nunca tinha vindo, né? Aqui na Siderúrgica Fiel, na época, que hoje é a Gerdau, né? Já foi. Então, fui aí, e aí arrumei um emprego, né? Então, acabei ficando em São José por causa disso, né? Em 78. E era uma época que se arrumava emprego de uma maneira muito fácil, né? Tinha muitas vagas em fábrica, assim, as vagas eram muitas para pessoas que queriam trabalhar, né? Sim, não, eram muitas. Aqui vamos dizer assim, era um lugar que todo mundo vinha, a maioria das pessoas de fora, né? São José dos Campos era uma cidade que pouca gente era de São José, né? Então, acabei vindo. Foi um momento que aqui eu acabei encontrando, eu já fazia parte de um grupo político lá na Federal, que era a Convergência Socialista, né? E aqui eu acabei encontrando tinha um grupo também de uns 3, 4 militantes da Convergência. Aí me juntei a eles e aí era a luta pela anistia ampla, geral e restrita, né? Então, era fizemos atos tal da anistia naquele período. Aí, quando vem 78, começam também as lutas operárias no ABC, né? Que vem também, aqui em São José dos Campos, vem explodir, aqui na região toda, né? Vem explodir em 1979, né? Eu vi uma entrevista do senhor falando que o senhor não era adepto da luta armada, né? O senhor tinha um outro tipo de pensamento, de poder mudar, fazer as transformações que o Brasil precisava, mas por meio de campanhas, de voto, era isso mesmo? O senhor era contra a luta armada? Isso, o nosso grupo político, a Convergência, é diferente de vários grupos de esquerda, que falaram o seguinte: não tem democracia, vamos enfrentar a ditadura na luta armada. O nosso grupo entendeu o seguinte: o melhor caminho era tentar mobilizar, né? Mobilizar os setores da sociedade contra a ditadura, né? Levar o desgaste dela através do movimento de massa. E esse pequeno grupo que tinha sido formado inicialmente com brasileiros que vieram do Chile, né? Eles foram para as universidades, né? Que foi onde eu fiz o contato, né? Eles viram o seguinte: aonde é o foco que dá, quer dizer, que é o principal polo para enfrentamento, né? Naquele momento era, ali no começo da década de 70, eram as universidades, né? Então, através disso, foi construindo todo o movimento, a Convergência Socialista fez todo o movimento, né? E foi acertado, né? Nós vimos o quê? Que os grupos que foram para a luta armada foram dizimados, né? Não conseguiram, na verdade, não conseguiram o seu objetivo político. Tivemos muitos militantes que morreram, né? Gente muito boa, né? Que desapareceu naquele período. E a linha estava correta, né? A linha é o quê?
tem que, para derrubar a ditadura, você tem que criar um movimento da população, né? Um movimento da população, começou os estudantes, depois veio o movimento operário e se transformou depois numa luta tremenda, né? Uma luta com todos os setores. E como é que era dentro da fábrica, assim, a conversa com os patrões, essa questão de aí duas posições, o patrão tem uma posição, aí os empregados tinham outra posição, como é que era esse ambiente? Então, 79 foi quando, depois de 78, havia todo um movimento aqui na região, do movimento operário, assim, era uma panela de pressão, né, prestes a explodir. E, então, esse movimento aí, nós como um pequeno grupo da Convergência, havia outros grupos também, políticos, né, viram o seguinte, que isso daí seria, a campanha salarial de 1979 seria uma campanha diferente, que também englobaria aqui, né? Nesse período, inclusive, no começo do ano, haviam se reunido os sindicatos metalúrgicos num congresso na cidade de Linz. E lá eles votaram a proposta de construção do Partido dos Trabalhadores, que, inclusive, porque tinha sido proposta por um militante da Convergência também, o Zé Maria de Almeida, que hoje é presidente do PSTU, tinha sido votado no Congresso Santo André, foi levado para Linz e se votou essa proposta. E já se esperava, né, saindo de lá, um grande movimento, aí, uma grande campanha salarial. E aqui foi isso, né? Quer dizer, imagine só, você tinha um sindicato que não tinha um caminhão de som, um sindicato pelego já ali com aquele pessoal que estava lá há anos, né? O sindicato metalúrgico que abrangia toda a região, e através de alguns folhetinhos que você fazia, chamando a assembleia e tal, se reuniram aí 2.000 pessoas numa assembleia, né? Onde o Zé Domingues, que era o antigo presidente do sindicato, tentou controlar, vamos fazer uma votação em urna, ele tentou amenizar, né? Ele estava ali, ele tentou manter, não teve como, né? A greve explodiu, durante 3 dias, nós estivemos aí na frente da greve, e tinha aquela questão, né? Eu estava num cargo administrativo, mas fiz parte do comando de greve, eu tinha um pouco de experiência de greve estudantil, né, que já tinha feito. E nós aí, quer dizer, foi criado um comando de greve com pessoas do movimento, e a greve aqui durou 5 dias, né, quer dizer, porque o sindicato fechou a porta no 2º dia, né, fechou as portas e foi embora, deixou o movimento só na mão do comando. Aí, mesmo assim, com toda a repressão, correndo da polícia, sendo preso e tal, a greve ainda se manteve até... Começou na terça-feira, manteve-se até um domingo, aí nós encerramos a greve aqui, e a greve continuou no ABC mais um mês, né? Mas foi um grande movimento que deu base para a construção de uma oposição sindical dos metalúrgicos, que na eleição do começo de 81 viria a ganhar os sindicatos metalúrgicos e dar uma mudada daquilo lá, né? E durante toda a década de 80, aí todas as demais categorias, trabalhadores, foram atrás, né? Então aquele velho peleguismo, né, que estava acomodado ali, todos eles foram varridos, né? E se construiu aí um movimento sindical muito forte aqui na região. Porque daí vai como se fosse uma fileira de dominós, né? Vão caindo, vão um por um, assim, nesse ritmo aí, né? Foi um movimento... Aliás, o senhor tem uma história curiosa nessa época também de enfrentamento, que é a sua passagem pela Engesa, em 1980. O senhor ficou 5 dias só lá, né? Só 5. É que eu estava procurando emprego, eu tinha saído da Siderúrgica Fiel, depois da greve eles mandaram para São Paulo. Aí cheguei lá num lugar que não tinha muita coisa a fazer, era mais para me isolar, né? E aí eu fui mandado embora. Aí eu voltei e me registrei numa pequena empresa para poder disputar a eleição do sindicato, mas apareceu uma vaga na Engesa. Então, na época, eu tive que correr atrás de papéis, né? Porque eles queriam lá um atestado do DOPS e um atestado do DEIC. Do DOPS era para ver se você tinha envolvimento político. E do DEIC é para saber se você não era assaltante de banco, essas coisas. Então, do DEIC eu peguei tranquilo, mas o do DOPS não vinha mais, né? Aí eu tive que, para conseguir esse atestado do DOPS, fui lá no DOPS em São Paulo, né? Hoje lá já é um museu, né? Direitos humanos. Aí fiquei lá, horas lá, aguardando o delegado sair de uma reunião que ele estava lá, e fiquei conversando com a secretária lá.
Aí ela pegou e falou, ela cansou, né, eu estava lá o tempo todo. Aí ela foi lá e falou assim, ó, espera um pouco, você ocupou um ginásio de esporte quando você era estudante, né? Eu falei, mas pô, isso aí foi quando eu era estudante, né? Agora eu quero preciso trabalhar, né? Não tá. Aí ela ficou, simpatizou comigo, foi lá, pegou o atestado, levou lá pro delegado, assinou, o delegado assinou, peguei e trouxe para cá, né? Apresentei na Ingesa e entrei, comecei segunda-feira. Mas na sexta-feira veio a ordem lá de cima, né? Os caras descobriram que eu tinha sido que eu estava na oposição sindical, né? E aí mandaram. Aí eu fiquei tenho até hoje 5 dias na carteira, trabalho lá em Gessa, né? E foi assim, quer dizer, aí depois tive que explicar, não, minha mãe ficou doente, aí eu tive que largar o emprego, eu estava começando, fui para o interior, alguma coisa para fazer. Mas foi um período assim, era uma luta seguida, né? Só para a gente fechar o primeiro bloco, uma outra curiosidade da época eram assim as campanhas de aumentos de salário, que era por causa da hiperinflação, era assim, um aumento de 200% não era aceito pelos trabalhadores, tinha que ser muito mais. Nós tivemos o período, né, de brigarmos por aumento mensal de salários, né? A palavra de ordem, porque aquele período da hiperinflação do governo ali da década de 80, né, uma inflação muito alta, e os salários perdiam um valor em pouco tempo, né? Então nós tínhamos a luta era constante, né? E o movimento estava se sentindo forte, né? O movimento vinha de vitórias e conquistando aumento, conquistando redução da jornada de trabalho, né? Que foi um grande, quer dizer, foi o ápice, acho que do movimento, e o PT crescia em função disso também, né? Então era todo um movimento, tanto que esse crescimento aí levou que a gente elegesse vereador aqui. Eu fui eleito também em São José dos Campos, né? Foi o momento, né? Porque na década de 80, tanto a gente construía quer dizer, no começo, nos anos 80 ali, 79, 80, foi quando a gente trabalhava tanto a questão da oposição sindical como a construção do PT, né? Filiações ao PT, campanhas do PT. Então as duas coisas se juntaram, né? E aí veio um grande avanço, que depois, em 83, redundou na construção da CUT, né? Foi criado em 83 e era o movimento, né? Era um grande, não tem assim nada parecido com o que a gente vê hoje, né? Os trabalhadores dispostos a lutar, tinha fábrica que parava porque a comida não estava boa, né? Os trabalhadores passaram a ter direitos e exigir, né? Exigiam um direito, coisa que as empresas nunca tinham pensado em dar. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. Programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.